Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula mensal de informativos. Hoje nós vamos conversar a respeito dos informativos 600 e 661 do STJ e 953 até o 960 do STF. Nós vamos começar pelos do STJ, depois nós vamos partir para o do STF. No que tange ao STF, em alguns nós não teremos nada das nossas matérias e nós vamos conversar apenas sobre processo penal, porque não houve nenhum julgado a respeito de direito ambiental para que a gente pudesse conversar na aula de hoje. Partindo para o informativo 660 do STJ, nós temos numa primeira disposição um entendimento sumulado. Então a gente sabe que súmulas é sempre um ponto importantíssimo para a nossa prova. Muitas bancas examinadoras, inclusive, nem cobram entendimentos ali precedentes, preferem cobrar entendimentos já sumulados para não haver dúvida ou nenhuma mudança de entendimento que pudesse ali anular aquela questão. Então nós temos algumas bancas, por exemplo, como o VUNESP, como o FCC, que quando cobram a jurisprudência, eles acabam preferindo cobrar entendimentos sumulados. Já a CESP não, a CESP acaba cobrando outros entendimentos que também saíram em informativos que não seja súmula, ou algum precedente que a banca examinadora ou o examinador considera importante. Mas eu sei que entendimento sumulado sempre tem a sua relevância para a nossa prova, ou seja, só de ter saído no informativo já é importante, quanto mais quando é uma súmula vinculante, quando é uma súmula, um enunciado de súmula do STJ. A gente tem aqui uma matéria que diz respeito a estabelecimentos prisionais federais, então nós vamos aqui conversar, claro que por ser uma súmula já era um entendimento consolidado do STF e do STJ, a gente vai ver julgados anteriores que eles já entendiam nesse sentido do entendimento sumulado, mas eu quero aqui conversar um pouquinho sobre a lei que trata principalmente desses estabelecimentos prisionais federais, né, que são de segurança máxima, porque com o pacote anticrime, que nós sabemos que foi sancionado no dia 24 de dezembro e que entrou em vigor no dia 23 de janeiro agora de 2020, nós tivemos uma alteração importante na lei que se refere a estabelecimentos prisionais federais, a estabelecimentos de segurança máxima. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho, pelo menos uma base introdutória, para a gente chegar até o ponto que diz respeito ao entendimento sumulado e para a gente ver que já era isso, já era assim entendido na jurisprudência e agora vem então para a nossa prova reforçar que esse entendimento se mostra ainda mais relevante para as nossas provas aí de 2020 e seguintes. O que é que diz a súmula 639 do STJ? Não fere o contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvir a defesa previamente, ou seja, sem ouvida prévia da defesa, determina uma transferência ou uma permanência de um custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Nós temos aqui no Brasil, 5 presídios federais, um deles inclusive aqui no Distrito Federal, que inclusive no ano passado foi muito divulgado, porque foi divulgada aquela transferência do Marcola aqui para o Presídio Federal do Distrito Federal, que acabou gerando uma grande celeuma de umas críticas do nosso governador, do Ibanez, em face do ministro Sérgio Moro, mas nós temos dentre os 5, então, presídios, a Penitenciária Federal de Brasília, a Penitenciária Federal de Catanduvas, Penitenciária Federal de Campo Grande, Porto Velho, Mossoró. Então, esses são os 5 presídios. A lei que eu citei para vocês é a lei número 11.671 de 2008, então ela é de 8 de maio de 2008, exatamente ela que dispõe a respeito dessa transferência de presos, né? Ou seja, ele estava em outro presídio, seja uma penitenciária federal em outro estado ou um presídio estadual e foi transferido para então essa outra penitenciária federal, ou nós tivemos ali algum preso que até então não precisava ficar numa segurança máxima, mas a partir de um certo momento passou a verificar essa necessidade em razão da periculosidade apresentada por ele. Então nós temos nessa lei exatamente o que diz lá, dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências. Então a lei ela inicia ali dizendo quem que pode ficar nessa penitenciária federal. E não há distinção, a gente tem que ter muita atenção, isso já foi cobrado em prova e muitas vezes a gente confunde, não é porque o nome é penitenciária federal que significa que um preso que foi julgado ou que está aguardando o julgamento
na Justiça Comum Estadual, que ele não possa ficar na Penitenciária Federal. O critério de competência para julgamento, que a gente sabe, que a gente aprende na competência absoluta, em que nós temos uma competência especializada e temos uma competência comum dividida, então, na Justiça Comum Federal e na Justiça Comum Estadual, a gente não pode confundir achando que somente vai para penitenciárias federais presos julgados pela Justiça Federal. Isso é uma confusão feita pelos alunos muitas vezes, mas é uma confusão ainda numa base que você não pode enxergar dessa forma. Então, eu posso ter numa penitenciária federal de segurança máxima, portanto, um preso da Justiça Comum Estadual, da Justiça Comum Federal, um preso que já esteja condenado por essas justiças, ou um preso provisório, ou seja, um preso preventivamente que está aguardando o julgamento em qualquer dessas duas justiças. Então, quando a gente faz a leitura da lei, e é importante você fazer a leitura dessa lei, muito provavelmente ela vai estar no seu edital do concurso, principalmente porque sofreu essas alterações pelo pacote anticrime, o critério, então, que a gente verifica na lei para abrigar esses presos, seja no estabelecimento federal ou não é a competência para julgamento. O critério para abrigá-lo nessa penitenciária federal, em uma dessas 5 que nós vimos, é uma questão ligada ao próprio preso, ou seja, porque ele é perigoso, ou à segurança pública. Então, nós podemos ter lá, vamos supor que um preso aqui do Distrito Federal foi julgado pela Justiça Estadual daqui, pelo nosso TJDFT. Vamos supor que eu condenei ele na primeira vara criminal de Brasília. Na fase de cumprimento, veja, ele foi julgado pela Justiça Comum Estadual. Mas depois, pela inteligência do tribunal, pela inteligência lá penitenciária da nossa própria Papuda, que é o presídio estadual daqui, verificou, portanto, que ele estava ligado ao Marcolo, que ele estava ligado ao PCC, que ele tinha ali uma atividade importante nessa questão e tinha uma razão de segurança pública, então, que poderia determinar o quê? A transferência dele para PDF1, PDF2 que nós temos aqui como de cumprimento estadual, para essa penitenciária federal, que também fica na região desse presídio, mas que tem lá a segurança máxima. Então, exatamente, uma questão vinculada à segurança pública ou do próprio preso determina a ida dele para essa penitenciária federal, que tem todas as regras específicas, que inclusive teve alteração agora para inclusões nessa lei específica, exatamente porque é um presídio de segurança máxima. Então, eu chamo a atenção, dentro das alterações da Lei 13.964 de 2019, que foi o pacote anticrime, nós tivemos redações alteradas e inclusões exatamente nesse artigo 3º que estabelece essa transferência, essa inclusão em penitenciárias federais. Então, olha só, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública do próprio preso, ou seja, nada tem a ver com a competência para julgamento, seja ele condenado, seja ele provisório. Parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima ao atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado. Então, se ele foi para lá, ele não progride. Nós temos entendimentos, inclusive súmulas mais antigas, né, dizendo que quando ele está somente numa penitenciária de segurança máxima, ele não tem a progressão ali dentro. Não tem, porque ali é tudo fechado. A gente vai ver as regras, as características e são semelhantes ao regime fechado do cumprimento de pena. Então, olha lá, seguintes características. Eles ficam em cela individual, isso é uma característica bem própria. Eles recebem visita, mas tem ali o máximo de 2 pessoas por vez. Eles têm um banho de sol limitado em até 2 horas diárias. E eles são monitorados, todos os meios de comunicação, inclusive ali a monitoração de correspondências escritas. Qualquer correspondência que chegue para o preso, que ele vai enviar daquele presídio, elas são abertas, elas são vistas, elas são monitoradas pelo sistema prisional. Tudo bem? Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e de segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, lá é tudo filmado, lá é tudo monitorado. Tem essas ressalvas, mas a regra é que seja tudo monitorado, até mesmo para inibir qualquer tentativa de fuga. Aqui na Penitenciária Federal de Brasília,
Inclusive, as celas dessa penitenciária de segurança máxima, elas são no subsolo, elas nem ficam no térreo para facilitar a fuga, são todas no subsolo, celas individuais, áreas comuns todas monitoradas, exatamente para que não haja a fuga desses presos. Parágrafo 3º, as gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de provas. Então, sim, apesar de ter uma monitoração por áudio, por vídeo, é mais uma questão de inibir uma fuga, de repreender algum ato errado praticado ali, e não no sentido de captar um áudio para utilizá-lo numa prova de um processo contra aquele preso, não. É mais por uma questão de segurança do local. Parágrafo 4º. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo por meio de ato fundamentado. Claro que se vai restringir um direito, tem que ser totalmente motivada essa decisão, até para defesa ou para esse próprio preso, para algum legitimado poder recorrer daquele ato, para ver se aquela argumentação é válida para a restrição de um direito, que seria, claro, a visita do cônjuge, companheiro, parente, amigo, em dias determinados, no máximo 2 pessoas por vez. E parágrafo 5º configura o crime do artigo 325 do Código Penal, a violação ao disposto no parágrafo 2º deste artigo. Então, se filmar a cela, se filmar um atendimento advocatício sem uma autorização judicial, estaria caracterizado o delito do artigo 325 do Código Penal. Esse artigo ele é importantíssimo, não só porque nós temos essa súmula trazendo à tona esse assunto das penitenciárias federais, bem como eu disse, nós tivemos a alteração pelo pacote anticrime, que o pacote é uma grande aposta para todos esses concursos de 2020. Claro que na parte das provas objetivas é muito mais provável que o examinador não entre em discussões de eventuais interpretações desses artigos, ou de dogmática, ou de jurisprudência, porque a gente não vai ter posicionamentos firmados ainda, mas há uma tendência a se cobrar bastante o pacote anticrime no ano de 2020, mesmo que seja letra seca de lei, né? Ainda mais naquelas bancas examinadoras que já estão acostumadas a cobrar 70%, 80% de letra seca de lei, como uma VUNESP, como uma FCC. Então a tendência é cobrar exatamente essas pequenas alterações ali nos artigos, nas leis, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, exatamente para ver se o candidato está atualizado. Ok? Mas voltando aqui, nós temos então nessa lei alguns artigos que não foram alterados, mas que a gente precisa observar agora para continuar falando sobre essa súmula. Nós temos no artigo 5º da lei quem são os legitimados exatamente para pedir essa transferência ou inclusão na penitenciária federal. Então tem lá dizendo que uma autoridade administrativa, seja ela vinculada àquele presídio, seja o delegado de polícia que está ali fazendo a investigação, seja o secretário de Justiça, o ministro de Justiça, uma autoridade administrativa vinculada ali, que possa então requerer essa transferência ou inclusão. O próprio Ministério Público e o próprio preso também pode fazer esse requerimento. A competência para decidir essa transferência é uma decisão que é meio que em conjunto. O juízo, de origem, então ali o juiz que está, aquele preso onde está vinculado aquele juiz, seja um juiz de execução, e o corregedor do presídio, porque lá na penitenciária federal nós temos como se fosse a gente não chama de diretor do estabelecimento prisional, aqui na forma desta lei, nós chamamos de corregedor daquele presídio, que seria a autoridade máxima, então, administrativa daquele presídio federal. Só que prevê ainda o artigo 5º, quando a gente lê os parágrafos, que antes de ter essa decisão, por parte dessas autoridades, seria necessário ouvir algumas outras partes. Então, o juiz deveria determinar um prazo de 5 dias para a autoridade administrativa, para o MP, para a defesa e para o Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN. Então, vamos supor que o MP pediu como legitimado, então tem que ouvir as demais partes, os demais interessados, para ver se é feita a transferência ou não. E observe que um desses interessados que devem ser ouvidos antes, que deve dar o seu parecer, deve dar a sua manifestação antes da decisão, é exatamente a defesa. No entanto, ainda nesse parágrafo 5º, nesse artigo 5º, indo agora para o parágrafo 6º, avançando, portanto, nos parágrafos, nós temos uma previsão de possibilidade de transferência ou inclusão na penitenciária federal sem oitivas prévias.
como se fosse um contraditório que a gente chama de postergado, que a gente chama de diferido. Então, havendo uma emergência, uma necessidade, eu não tenho que dar ali o prazo de 5 dias para cada uma dessas partes se manifestarem. Eu posso ter uma necessidade premente, eu posso ter uma necessidade, uma urgência que determine que primeiro eu coloque esse preso na penitenciária federal e depois eu ouça essas partes, esses interessados, essas autoridades, e aí pode ser que depois eu decida por retirá-lo da penitenciária federal. E aí uma das formas seria essa. Havendo extrema necessidade, que claro que tem que ser justificada muito bem, o juiz federal pode autorizar essa imediata transferência e depois que ouvir todos esses interessados, na forma do parágrafo 2º, ele decide se mantém na penitenciária federal ou se revoga essa medida. Por isso que nós temos o teor da súmula, nesse sentido, não fere o contraditório devido ao processo, decisão que sem ouvir a defesa, ou seja, está na forma do artigo 5º, parágrafo 6º, determina a transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Então, esse contraditório será diferido. Então, entende a jurisprudência, e isso já vinha sendo entendido dessa forma, olha lá, nós temos julgados em 2013, julgados em 2015, dentre vários outros precedentes que a gente encontra na jurisprudência dos tribunais superiores, em que não fere, até porque há previsão legal nesse sentido, e analisando essa previsão legal, a jurisprudência diz que ela está em consonância com a lei, está em consonância com as interpretações que devem ser dadas, até porque se há uma extrema necessidade, não teria como conceder 5 dias para cada um ser ouvido, porque senão a gente poderia causar um prejuízo naquela situação, já que eu tenho que colocar ele na segurança máxima, porque tem uma razão de segurança pública, tem uma razão desse preso, vamos supor que ele vai fugir, ele está vinculado a uma organização criminosa, ele vai fugir, então eu tenho que tomar as providências logo, para depois ouvir os interessados e verificar se ele se mantém ou não nessa penitenciária federal. Isso não fere o devido processo legal, está previsto muito bem na lei que nós fizemos a leitura, e quanto a esta lei ainda, como a gente frisou, além do entendimento da súmula, você tem que saber essas alterações do pacote anticrime, porque são 2 pontos, súmula e letra seca de lei, que vai vir aí nas nossas provas de 2020, ok? Partindo para o próximo julgado, informativo 661 do STJ. É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso de receber visitas. Veja que aqui a gente não está falando só de uma sanção temporária, vamos supor que ele praticou uma falta e o juiz, por enquanto, entende, o juiz da execução, por enquanto, entende, por restringir determinado direito como uma forma de sancionar aquela falta disciplinar que foi devidamente apurada, tudo bem. Mas quando a gente trata de uma sanção definitiva, de perder o direito de visitas definitivamente, nós estamos aí tratando como se fosse uma pena de caráter perpétuo, uma restrição de direitos de caráter perpétuo, que é plenamente vedada, nós sabemos, pela Constituição Federal. Além disso, não só por se tratar de uma sanção definitiva, o que não possui ali consonância com a nossa Constituição Federal, todo o nosso regramento que se refere, tanto na Constituição, tratados e convenções de direito internacional, quanto a nossa lei de execução penal, ela protege esses direitos, né? Ela traz vários direitos para o preso, para o condenado, no que tange principalmente a convivência com familiares, a convivência com a sociedade, buscando uma reintegração, porque uma hora esse preso vai ser colocado em liberdade. E aí, será que ele vai estar preparado para voltar para a sociedade? Né? Então, nós temos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, a questão do tratamento humano, da assistência familiar, até porque nós estamos falando de uma restrição do direito de visitas ali exatamente do pai dele, porque em uma dessas visitas, né, ele estava tentando entrar com algum item que era proibido pelo estabelecimento prisional, e aí exatamente porque ele fez essa tentativa, o estabelecimento prisional resolveu definitivamente proibir que esse pai visitasse o filho. E isso acabou aplicando, portanto, uma pena de caráter perpétuo. A gente tem ainda o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos trazendo a mesma questão relacionada ao tratamento humano, à dignidade humana, essa assistência no momento da execução que pode estar vinculada ao momento da execução da pena. E na própria lei de execução penal, nós temos o artigo 10
trazendo a necessidade dessa assistência ao preso, exatamente buscando essa reintegração, porque uma hora ele vai conviver com a sociedade, então ele tem que, de forma gradativa, né, por isso que nós temos a progressão de regime, que é gradativo, por isso que nós temos direitos a depois as permissões de saída, saída temporária, ou seja, as alterações de saída que existem na lei de execução, vários benefícios ali para ir gradativamente integrando o preso na sociedade. E essa questão das visitações que nós vimos, inclusive, que na penitenciária federal também existe, mesmo sendo de segurança máxima, em face de uma questão de segurança pública, em face de uma questão própria do preso, mesmo na penitenciária federal de segurança máxima, existe o direito de visita, porque tem que estar em consonância com todas as normas, seja ela de um caráter importantíssimo, como a Constituição Federal, como um tratado em convenção internacional, seja ela de regramento próprio, como a Lei de Execução Penal. Então, nós temos a previsão no artigo 10 e no artigo 41, inciso 10, exatamente esse direito que é a visita do cônjuge, companheiro, de parentes e amigos, claro que em dias determinados, regulamentados pela execução penal, mas ele tem que ter esse direito. Então, nós temos ali uma situação que é totalmente legal a sanção, proibindo definitivamente por ferir diversos direitos e artigos que trazem essa assistência àquele condenado na execução penal. No informativo, agora a gente sai dos informativos do STJ, a gente entra nos informativos do STF e lá no informativo 953 do STF nós temos um julgado de setembro do ano passado que vem a tratar sobre prisão domiciliar. Então tem lá, no HC 143641, a segunda turma do STF decidiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. Vale ressaltar, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar esse convívio da mãe com o bebê, esse convívio da mãe com a criança. Entretanto, isso não é automático, é isso que ele está querendo dizer. Deve-se analisar as condições específicas do caso, porque pode haver situações em que o crime grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Exemplo, situação na qual a mulher foi presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em residência. Além disso, havia indícios de que ela integra grupo criminoso voltado ao cometimento do delito de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. Para quem já assistiu às nossas aulas de processo penal, aqui na CPIURES, que não é a primeira vez que a gente trata desses temas, né? Ou em outras aulas mesmo de informativos que a gente vem conversando sobre prisão domiciliar, até porque esse HC, que foi aquele chamado HC coletivo, impetrado pela Defensoria Pública da União lá e foi julgado lá em fevereiro de 2018, nós já conversamos nas nossas aulas. E no próprio julgamento nós fizemos algumas observações importantes. Por quê? Apesar do ministro Lewandowski ter julgado de que o 318, quando nos traz uma previsão de prisão domiciliar, deve ser lido de forma de uma regra, que é o que está sendo frisado aqui pela primeira turma do STF, ou seja, a regra é eu permitir esse convívio da mãe com o bebê, com a criança. A regra é que ela não fique na prisão, que eu bote numa prisão domiciliar, que eu procure uma medida alternativa e não me utilize da prisão preventiva no sistema prisional, que eu possa substituir essa prisão preventiva do sistema prisional para o cumprimento na prisão domiciliar. Essa é a regra. Mas desde a época desse HC, o STF faz observações dizendo, não é automático. Essa é uma análise caso a caso. O juiz tem que analisar aquele caso, verificando se existe uma exceção apta a, no seu ônus argumentativo, impedir a concessão da prisão domiciliar, ou, se não existindo nenhuma argumentação nesse sentido, ele aplicar a regra do 318 e conceder a substituição pela prisão domiciliar. No mesmo julgado, o STF já tinha meio que presumido, constatado algumas circunstâncias de que se presume que a mãe
causa perigo para aquela criança, para aquele feto, para aquela convivência com um deficiente físico ou mental dependente dela, que foram as situações inseridas no nosso 318A do Código de Processo Penal. Então, desde fevereiro de 2018, o STF já tinha decidido dessa forma. Quando foi em dezembro de 2018, o legislador incluiu essas previsões no nosso código. Então, nós temos lá, olha, se for uma situação de um crime com violência ou grave ameaça, presume-se que ela gera perigo para a criança, gera perigo para o filho, para o dependente. Então, se ela praticou um roubo, se ela praticou um homicídio, se ela praticou qualquer desses delitos na forma tentada, qualquer delito com violência ou grave ameaça, ela não vai ter a prisão domiciliar concedida. Bem como, se ela praticou um crime contra o seu próprio filho, também não faria sentido a substituição por uma prisão domiciliar. A questão é que essas previsões aqui, elas não são taxativas. Né? Apesar do artigo, da sua redação, dar a entender que somente seriam essas situações, não. A jurisprudência dos tribunais superiores vem demonstrando que existem outras situações em que a prisão domiciliar deve ser rejeitada, pode ser rejeitada. Só que como essas previsões, esses casos concretos não estão no 318A, é necessário que o juiz desenvolva um ônus argumentativo melhor, que ele, de fato, demonstre que aquela situação concreta, com circunstâncias específicas, gera um risco para o filho ou dependente. Então, nós tivemos, por exemplo, o informativo 629 do STJ, que foi depois do HC coletivo, em que não era um caso com violência ou grave ameaça, não era um crime praticado diretamente contra um filho, então não entrava naquelas previsões que o STF já tinha entendido que foram incluídos no 318A. Era um caso de tráfico de drogas, portanto, sem violência ou grave ameaça, em que a mulher estava presa com a prisão preventiva decretada e aí a defesa pediu a substituição pela colocação no domicílio. Antes do juiz analisar se substituiria ou não, ele pediu para as assistentes sociais que ele tinha ali à disposição fazerem um laudo a respeito dessa residência para ver se poderia substituir para a colocação na residência. E aí, nesse laudo da assistência social, veio dizendo que a residência é o ponto de tráfico. Ou seja, se concedesse a prisão domiciliar para a colocação desta mulher no domicílio, seria a mesma coisa de restituí-la ao local da prática do ilícito. Então, no informativo 629, nós já tivemos um caso excepcional que, por um ônus argumentativo do juiz da primeira instância, manutenção em segunda instância, e STJ manteve a rejeição da prisão domiciliar. Então, olha lá. O Tribunal de Origem, ao analisar a questão, considerando o recente precedente do STF, apresentou um fundamento válido para afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao destacar que laudo pericial do assistente social, no qual consta que a paciente usava sua própria residência para a prática delituosa do tráfico de drogas. E aí o STF vem no mesmo sentido. Ele traz um exemplo, ele faz essas ponderações que nós estamos fazendo aqui, que não são somente os casos do 318A, e ele traz outro exemplo para além desse tráfico de drogas. Um caso em que a mulher tem armamento na residência, que a mulher está praticando tem armas, né, ou está ameaçando as pessoas da própria residência dela, ou seja, ela está praticando os ilícitos e a manutenção dela no domicílio, conforme as circunstâncias daquele caso concreto, demonstram que ela vai continuar praticando o ilícito. Então, não faz sentido restituí-la para a residência. Então, esses exemplos, delito de tráfico de drogas na residência, armamentos encontrados na residência, ameaças que são feitas da própria residência, tudo isso, então, seria a argumentação válida, fundamento válido, mas que somente podem ser observados no caso em concreto, mas uma argumentação válida a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, nesses termos, nós temos que revisar, né, do 317 até o 318B. No 317 tem essa previsão da prisão domiciliar somente podendo sair de casa com autorização judicial. No 318, nós temos todos os casos de concessão dessa prisão domiciliar, que não podemos confundir com a Lei de Execução Penal. O 318A e 318B, que foram incluídos no Código em dezembro de 2018, mas foram entendimentos frisados pelos ministros
em fevereiro de 2018, quando houve o julgamento do HC coletivo, que nós tratamos lá no informativo 891 do STF. Ok, pessoal?